Capítulo 181 Início da perseguição. 10 figuras foram seladas no gelo, criando uma colina de gelo em miniatura. Isso inclui Quan Shen, que foi selado no meio. Zhao Feng viu que em metade de um dia a 3 dias, Quan Shen iria morrer devido ao frio. Como Quan Shen nem chegará ao quinto céu, era impossível para ele quebrar o poder das 2 flechas. Somente Yang Gan tinha o poder de fazer isso. A flecha em si não tem muito poder, mas o efeito extra é inacreditável. Zhao Feng balançou a cabeça e sorriu. A situação atual era ótima para Zhao Feng. A pequena colina de gelo tinha selado a entrada e tornou-se uma barreira de proteção, o que lhe permitiu destruir as matrizes dentro do quarto. Em um piscar de olhos, Zhao Feng apareceu na frente de um gabinete que continha o manto meio transparente e velho. A aura antiga e misteriosa que desprendeu acelerou seu batimento cardíaco. Por conta da interferência naquele momento, a matriz tinha se recuperado, o que significava que Zhao Feng teria que começar tudo de novo. Peng. Si. Zhao Feng estendeu a palma da mão e linhas de relâmpagos aparecerão, o que fez com que o gabinete se agitasse ligeiramente e o brilho branco escurecesse levemente. Depois de obter um pouco de compreensão do selo do relâmpago da cordilheira flutuante, Zhao Feng tinha atingido o nível alto da palma do vento e trovão. O quinto nível da palma do vento e trovão era muito mais forte do que o quarto. Neste nível, ele poderia usar o relâmpago para entorpecer o oponente, mas era necessário ganhar a compreensão do relâmpago em primeiro lugar. Se ele não tivesse obtido o selo do relâmpago da cordilheira flutuante, Zhao Feng provavelmente teria que gastar muito tempo ganhando compreensão e entendimento. Peng. Si. Peng. Si. A taxa de ataque de Zhao Feng não era rápida e ele não usou toda a sua força, mas o dano de cada ataque era comparável ao quarto céu. O quinto nível da palma do vento e trovão é realmente poderoso. É como adicionar asas a um tigre depois de fundir um pouco do selo do relâmpago nele. Zhao Feng podia sentir o relâmpago em cada ataque, o que poderia entorpecer o adversário. Se o inimigo fosse fraco, Zhao Feng primeiro atacaria com um golpe de palma fazendo com que ele fosse incapaz de se mover. Através dos ataques, Zhao Feng continuou a aperfeiçoar a palma do vento e trovão, uma vez que o mesmo era um trabalho difícil, o Criador não a aperfeiçoou. Zhao Feng manteve-se em aperfeiçoá-lo e o selo do relâmpago ajudou bastante. Enquanto ele fazia isso, o perigo envolvido também caiu. Isto significava que o quinto nível da palma do vento e trovão de Zhao Feng era muito mais poderoso do que aqueles de outros que o tinham treinado. Ele usará isso para forçar Quan Shen a retroceder naquele momento. Tinha que saber, Quan Shen estava no ápice do quarto céu e ele tinha uma arma mortal de nível médio. Sob esta situação, ele ainda foi pressionado por Zhao Feng em um combate de frente. A partir disto, o poder da palma do vento e trovão poderia ser visto. Se Zhao Feng tivesse ativado completamente o poder de sua linhagem, ele tinha a capacidade de até mesmo matar Quan Shen em um golpe de palma. Peng. Si. Peng. Si. Os ataques de Zhao Feng seguiram um ritmo, nem rápido nem lento, mas ainda causou danos à matriz com cada dano. Ao mesmo tempo, a matriz iria se recuperar e reduzir danos produzidos por Zhao Feng, mas em geral, o poder da matriz foi diminuindo. Através dos ataques, Zhao Feng aperfeiçoaria ainda mais a palma do vento e trovão e aumentaria seu poder ao diminuir seu perigo. Claro, sua resistência era limitada.
Ele tomava uma pequena pausa a cada hora e tomava um gole do vinho espiritual ou ingeria algumas pílulas a cada 4 horas. Em um piscar de olhos, 2 ou 3 dias tinham passado. Peng! Crack! Um espalhafatoso golpe de palma atingiu a matriz que juntamente com o brilho branco se quebrou. A expressão de Zhao Feng se transformou em alegria quando rapidamente agarrou o manto desgastado. De acordo com a compreensão de Zhao Feng, a matriz lentamente se consertaria embora estivesse totalmente quebrada. Zhao Feng inspecionou o manto cinza escuro e ele inseriu sua força verdadeira nela para inspecioná-la. Quando ele inseriu uma pequena quantidade de força verdadeira, o manto pareceu tornar-se mais transparente. Zhao Feng colocou o manto e ele inseriu mais força verdadeira nela, bem como inseriu algum poder de sua linhagem também. De repente, uma aura inviável envolveu todo o corpo de Zhao Feng, o que lhe deu a sensação de que ele estava flutuando. Através das inspeções de seu olho esquerdo, ele percebeu que a luz que chegava a seu ponto estava sendo dobrada, afetando a visão dos outros. Invisibilidade. O olho de Zhao Feng piscou e ele disse: nos olhos de outros seres, Zhao Feng era como o ar. Ele não esperava que o manto tivesse tal habilidade única. Além disso, Zhao Feng sentiu como se seu corpo tivesse se tornado tão leve como uma pena. Shua! Uma figura fantasmagórica brilhou vários metros no quarto. Zhao Feng sentiu sua agilidade e velocidade aumentar e muito. Através da inspeção, Zhao Feng percebeu que este manto tinha as habilidades de invisibilidade e aumento de velocidade. Mas de alguma forma, quando ele colocou apenas a sua verdadeira força, nada funcionou. Até que ele colocou seu poder de linhagem que os efeitos acontecerem. Talvez seja porque o manto está ligeiramente rasgado. Zhao Feng não ponderou muito sobre isso. Calculou o tempo e estimou que os monstros de ferro negro começariam a persegui-los em poucas horas. Ninguém poderia enfrentar os ataques de alguém no reino espiritual verdadeiro. Zhao Feng examinou o quarto e ele suspirou ligeiramente antes de sair. A frieza da colina de gelo tinha diminuído drasticamente. A expressão de Zhao Feng mudou quando ele olhou para ela. Palma do vento e trovão. Zhao Feng colocou toda a sua força na palma da mão e ele a esmagou contra a colina de gelo. Crack! A colina de gelo se partiu em pedaços e os guardas congelados quebraram. No entanto, não havia nada no centro da colina de gelo. A figura de Quan Shen havia desaparecido. O julgamento da cordilheira flutuante é muito gentil. No momento em que alguém enfrenta a morte, o token da cordilheira flutuante dentro deles os enviará para fora. Os olhos de Zhao Feng brilharam ao concluir isso. Cada participante tinha um token da cordilheira flutuante dentro deles. Consequentemente, um só poderia somente matar alguém se tivesse a força absoluta e a habilidade de matá-los de imediato antes que o token os enviasse para fora. Nos últimos dias, Zhao Feng continuou atacando a matriz ao mesmo tempo em que aperfeiçoava sua palma do vento e trovão. Ele não sabia o que tinha acontecido ou como Quan Shen tinha desaparecido. Oh, bem, Quan Shen é apenas um mosquito que eu posso facilmente matar com a minha força atual. A figura de Zhao Feng brilhou enquanto ele caminhava para fora. Agao. Um poder estranho envolveu seu corpo enquanto colocava o manto. Instantaneamente, Zhao Feng se tornou uma figura transparente e a maioria dos guardas que cercavam o edifício não conseguia sequer senti-lo.
O manto desgastado poderia deixar Zhaofeng invisível e somente se este se movesse rapidamente é que haveria ondulações em torno dele. Neste instante, a velocidade de Zhaofeng era comparável com o quinto céu. Mais importante ainda, ele só precisava colocar seu poder de linhagem uma vez e ele poderia mantê-la continuamente usando sua força verdadeira. Vamos chamá-lo de Manto das Sombras então. Zhaofeng riu quando saiu do castelo. No instante em que o fez, sentiu que uma pressão se abateu sobre ele, como se tivesse ficado preso por uma existência terrível. Ao mesmo tempo, Yang Gan, Beimoi, Han Xiaoyuan. Todos os participantes em todos os locais da Ilha Limite do Céu sentiram uma pressão. Essa pressão fez seus corações saltarem uma batida. A perseguição estava para começar. Zhaofeng murmurou enquanto examinava seus arredores com o olho esquerdo. De repente, a 10 metros de distância, surgiu uma ondulação e uma aura devastadora que tornou difícil para ele respirar. Veng! Uma porta branca brilhante apareceu na área da ondulação e dela uma figura embaçada saiu. Era um monstro de ferro de uns 10 metros de altura com um par de asas e olhos verdes. Uma camada esverdeada o cercou e ao liberar a sua aura, criou uma onda aérea empurrando em todas as direções. Correr. A expressão de Zhaofeng mudou quando ele acelerou em outra direção. O monstro de ferro negro lançou um uivo de tremer a alma, o que fez o coração de Zhaofeng acelerar. O par de asas balançou no ar enquanto o monstro de ferro negro saltou em direção de Zhaofeng. Perseguição. Uma existência no reino espiritual verdadeiro o estava perseguindo. Os ossos de Zhaofeng ficaram frios quando ele se tornou uma figura embaçada e acelerou para longe. Felizmente, a velocidade do monstro era apenas comparável ao segundo céu do reino ascensionado, apenas um pouco mais rápido do que o primeiro estágio. Ufa, pelo menos sua velocidade não é rápida. Zhaofeng soltou um suspiro. Se a velocidade do monstro de ferro negro fosse muito rápida ou mesmo nível que os cultivadores, ninguém duraria um dia. Isso porque estava no reino espiritual verdadeiro, o que significava que a força verdadeira seria 10, 20 vezes mais densa do que aqueles no reino ascensionado e seria capaz de perseguir durante meses sem problema. Zhaofeng logo escapou do monstro, mas este último logo alcançaria se ele fizesse uma pausa. O que era mais aterrorizante era que a velocidade do monstro de ferro negro aumentava pouco a pouco ao longo do tempo. Quanto mais tempo durasse, mais aterrorizante era a perseguição. Isto significa que no final, os monstros de metal negro poderiam de fato alcançar o reino espiritual verdadeiro em termos de velocidade. Zhaofeng respirou fundo. Pode haver grandes recompensas na Ilha Limite do Céu, mas o julgamento não permitirá que você os encontre facilmente. Ao mesmo tempo, todos os outros discípulos enfrentam essa perseguição. Dentro do antigo jardim esquecido. Infelizmente, é hora. Beimoi fugiu de um palácio verde e correu em círculos ao redor do jardim. Atrás dele, o monstro de ferro negro o seguiu e sua terrível aura fez com que os animais vizinhos se dispersassem de medo. Beimoi neste momento era mais forte do que antes. Ele tinha avançado até o 4 graus céu há 2 dias, mas ele ainda tinha que correr. A floresta da Torre Alta. Yang, que estava no meio passo do 6º céu, só tinha a opção de escapar também.
enfrentando uma existência no reino espiritual verdadeiro, não importava se você estivesse no quarto ou sexto céu, desde que ambos seriam mortos instantaneamente em um único golpe. Todos os discípulos participantes estavam fugindo. Quanto mais tempo permanecer no julgamento, melhor será a pontuação. A última etapa tinha apenas começado.